Gravando. Bom dia. Bom dia. Me ouve? Põe lá. Ok, sim, bom dia. Qualquer coisa assim para eu saber. Tá bom? Bom dia. Bom dia, bebês. Mores, moras. Bom dia. Bom dia, Ju, Steph, Tice. Bom dia, menininhas. Bom dia, menininhos. Amores, amoras. Vamos lá. Diz bom dia para a prof para saber se está me ouvindo direitinho. Nick, bom dia. Pedro, bom dia. Ana Carol, bom dia. Maria Clara. Ana Carol, parabéns. Foi aniversário essa semana, né? Quantos? Quantos anos? Quantas décadas? Uma década e o que mais? Nossa, uma década e meia ainda. Tá bom. A pandemia acabou com os meus aniversários de 15 anos, né? Eu falei, cara, eu ia ter um monte de aniversário de 15 anos para ir esse ano e a pandemia acabou com os meus aniversários. Que coisa! Porque naquela viagem que a gente fez, olha que sorte, né? Naquela viagem que a gente fez para Lapa, a gente fez para Lapa, né? Foi, né? Foi com vocês que eu fui esse ano? Não. Foi. Então tá. Eu vi vocês comentando sobre os aniversários e tal, aquela coisa toda, blá 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 blá, blá, né? Eu falei, vou ter um montão de aniversário para ir. Não tem. Que saco! Ai, ai, ai. Ano que vem, daí vai ter que comemorar os 15 do pessoal que tá chegando e os 16 e os 16 de vocês. Ora essa, por que não? Comemora ano que vem. De ano que vem eu tenho. Nossa, nossa! Vou estar muito cheia de aniversário para ir. Muito bom. Eu vou comprar uns presentes, tudo assim, tipo, compro pelo Mercado Livre numa caixa, né? Já. E quer mudar para os 18? Dos 18, daí você não está na escola, ô Júlia? Pode parar. Com 18 você já saiu da escola. Né, 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 né. Não. Pode fazer o ano que vem. 16. Daí o pessoal que está chegando agora, que está no nono, que está chegando no primeiro, faz os 15 deles e vocês fazem os de 16. Pronto. Fica muito mais fácil. Né? Dá para juntar, assim, né? Os 3, 4 aniversários, tudo num só, divide despesa. Senão não vai ter final de semana para todo mundo. Né, Pedro? Vamos nos aniversários, né, Pedro? Vamos lá chacoalhar o esqueleto, sim. O que você acha? Quem tá de menino aí fora o Pedro que eu não tô enxergando? O Luiz Henrique tá ali embaixo. Mas só, né? Tipo assim. Só o Pedro e o Luiz Henrique. O Eduardo tá aqui no cantinho. O Gabriel também. Agora eu achei vocês. Então tá bom. Pensei que era só o Pedro que tava ali. Falei, opa. Mas, sim ou não, estamos em maioria feminina. Não adianta. Bom, gente, vamos começar, chega de brincar e vamos trabalhar, né? Afinal de contas, a gente tá aqui para trabalhar, né? Vai que o Valdir daqui a pouco entra, ou o Thiago, alguém entra na aula e nós estamos só batendo papo. Daí vai ser um problema. Senhor do espaço. Então, assim, professora, até que parte que vai cair o simulado? Até a aula de hoje, tá bom? Na verdade, sim, não é até a aula de hoje. É até a página. Deixa eu ver aqui. Até a página 15, tá? Então, o simulado, ele cai até a página 15 só. Viu que beleza? Porque, assim, a gente tem aula de hoje,
que a gente vai terminar toda essa apostila, eu acho já. E daí, na semana que vem, a gente vai fazer uma aula de revisão para o simulado, porque daí na outra quarta-feira já é o simulado de vocês, certo? Então veja que tem hoje, daí semana que vem fazemos uma aula de revisão, e na outra quarta-feira já é o simulado de vocês, que daí na outra quinta-feira a gente já começa o conteúdo de prova. Daí para a prova, eu tô assim, apurando para ver se vai dar para fazer uma aula de revisão, mas eu já não tô com tanta certeza assim. Mas de qualquer forma, vamos ver, vamos caminhandinho. Se vê, gente, a gente já tá aí, ó, falando de revisão para o simulado, e eu já tenho programada da. Essa semana foi a trilha 6 ou a trilha 7 para vocês, eu não me engano, não sei, agora já me perdi, acho que foi a trilha 7. Nós vamos até a trilha 11 só no bimestre, e daí já acabou o bimestre. Então, para você ter uma ideia, que está correndo o tempo. Vamos lá. Semana passada, né, a gente falou de reforma religiosa e eu comentei com vocês que é complicado falar de reforma religiosa porque as pessoas ficam magoadinhas, as pessoas acham que a gente está falando da religião delas do século XXI, que está falando mal do pastor dela ou do padre dela, e não tem nada a ver. Tudo que a gente estiver falando é relacionado àquela sociedade do século XV, XVI, XVII, né, para que você entenda de que eu não estou falando do padre que você conhece, que seja o padre João, padre José, padre Pedro, sei lá quem que é o padre da tua que você conhece, ou o pastor que você conhece. Não estou falando mal deles. Eu estou falando daquele momento histórico, certo? E aí, na aula passada, a gente foi até o Martinho Lutero, né? Então, o Martinho Lutero foi. A gente falou dos valdenses, dos cátaros, a gente falou dos problemas que existiam dentro da Igreja Católica, que ela era corrupta, que ela vendia simonia, que vendia indulgência. Quem que lembra o que é simonia? Simonia. O que você lembra de simonia? Esse jaleco ele tem defeito aqui, fica feio no vídeo. Não é que ele está amassado, ele tem defeito aqui. Venda e compra de objetos religiosos. Certíssima, Juju. Né? Então, simonia era a venda de objetos religiosos, né? Que se diziam religiosos, explorando a fé das pessoas. E a venda de indulgências, o que era? O que era a venda de indulgências? Perdão dos pecados em forma de pagamento. Isso, né? Eles cobravam em ouro, em prata. Influência em vender o perdão para que os seus fiéis alcançassem lugar no céu. Tá, provavelmente ali você, né? Mas tudo bem, eu entendi. Vender o perdão para que os fiéis alcançassem lugar no céu. Bom, vamos raciocinar, né? Assim, hoje em dia, né, as igrejas que fazem, enfim, fazem lá a ideia do perdão dos pecados, elas ainda cobram, mas não em forma de dinheiro, né? Quando a gente vai fazer a confissão, quando, né, vai se confessar, o padre vai lá e ele diz assim: agora você sai, né, teus pecados estão perdoados, mas você sai daqui e você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou seja lá o que for que ele mandar. E você já saiu dali perdoado, porque ele já disse ali dentro: os teus pecados estão perdoados. Mas você sai com a ideia de que se você não fizer o que ele mandou, de rezar aquilo que ele mandou lá, seja lá o que for, você não vai estar perdoado completamente. E isso é uma forma de pagamento. Então, essa manipulação que é feita para que os fiéis façam aquilo que eles
eles querem é feito até hoje, né? E isso foi um exemplo da Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica também eles fazem de alguma forma assim, sabe? Ah, né? Tipo assim, se você não se comportar, se você cortar o cabelo, você não vai para o céu. Se você não se comportar de forma X, você não vai para o... E eles colocam na cabeça da gente essas coisas e a gente acaba cumprindo, né? Pelo próprio medo. Eu tô com alergia, tá, gente? Então tá complicadinho hoje. Mas vamos lá. Daí, assim, então eles acabam, né, nessa situação assim, tá bom, gente? Vamos continuar só aqui mais um pouquinho. E aí, eu estava falando do Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi o primeiro, então, ele era um monge católico, alemão, e ele foi o primeiro a contestar essa questão da cobrança da simonia, das indulgências, mesmo porque o Papa, para construir a basílica, ele aumentou o preço das indulgências, ele começou a vender os terreninhos no céu, né, para poder ter dinheiro para construir a basílica, e o Lutero foi lá e pá, né, 95 ideias, 95 teses, que ele vai lá e prega na Catedral de Wittenberg, e criticando o Papa. Gente, católico não critica o Papa. Católico, ele diz que o Papa é infalível, que o Papa é a própria representação de Deus na Terra. O Papa é pop, realmente, né? Então, assim, mas eles não podem criticar, né? Tanto que a Igreja Católica, ela tem uma coisa muito interessante, assim, de que ela é contra os métodos anticoncepcionais, porque a relação é somente, não é para prazer, a relação é para procriação. E ela sabe, então, que a maioria dos católicos usa o método anticoncepcional, mas eles não admitem que isso possa ser feito. Então, fica meio contraditório algumas coisas assim. Mas é interessante saber que o que o Papa determina para os católicos tem que ser lei. Ah, eu não acho que está certo isso na Igreja Católica. Foi o Papa que falou, né? O Papa acredita, então você não pode ser católico se você contesta o Papa, para você ficar esperto nisso. E aí eu quero que você, eu pedi para você estar com a sua apostila, e eu quero que você abra lá na página 10 a tua apostila. E eu gosto do Papa, hein, gente? Sabe, não estou falando mal dele, não. Eu estou falando da questão teórica da coisa, tá? Esse Papa aí, para mim, esse Papa é Papa. Vamos ver, né, daqui para frente, mas legalzinho. Abriu página 10? Teses de Lutero? Eu também acho que ele é muito gente boa. Ele tem, ele tem uma característica franciscana, né? Porque, não é porque é Francisco, mas ele tem uma característica franciscana de simplicidade, próprio de humildade, assim, que eu gosto dele, assim. Ele é carismático, esse que é o detalhe. A pessoa tem que ser carismática. O Papa anterior, vamos falar mal dos papas, o Papa anterior não era carismático. O Papa anterior tinha um narizinho meio que, sabe, tipo assim, meio empinadinho. Dos dois papas, não vi. Não vi. Na verdade, eu também sem tempo de ver filme, sabe, gente? Então, tá desesperadora a coisa. Mas depois me passa o nome que um dia na vida, quem sabe, eu consiga assistir. Porque você sabe que, além das aulas, eu gravo aula com vocês na segunda, ou para vocês, na segunda, na quinta e na sexta. Daí, terça e quarta, eu tô lá, corrigindo os trabalhos, então, tudo bem, é meu serviço, não tô reclamando disso, eu estou comentando, né? Daí, agora, o Estado, ele decidiu que a gente tem que gravar aula todos os dias, em todos os nossos horários de aula. Então, a partir de setembro, eu vou gravar 5 aulas na segunda, 5 aulas na terça, 5 aulas na quarta, 5 aulas na quinta, 5 aulas na sexta, de tarde. Daí, de noite, na segunda são 3 aulas, daí 3 aulas, 3 aulas, 3 aulas e 3 aulas. Eu não vou ter tempo nem, acho que nem para tomar banho, nem para comer, né? Porque não sei como é que eu vou fazer. Mas, enfim, a gente está aqui para obedecer e, né? E vamos fazer as coisas. Sei que está tendo uma reunião agora, 10 horas começou uma reunião do secretário de Educação com os professores da rede pública,
que eu não estou assistindo, porque eu estou com vocês, porque vocês são minha prioridade nesse momento, falando sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Novidades virão. Se elas serão boas ou ruins, já não sei, né? E eu vou te dizer o seguinte, que o que acontece lá afeta aqui também, né? Então, mas vamos falar das teses de Lutero? Lógico que aqui não estão as 95 teses de Lutero, mas a gente vai comentar sobre algumas, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia de o que o Lutero estava criticando tanto. Na primeira, vamos para a primeira ali já. Ao dizer, fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Essa penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Ou seja, benção. Se você vai lá, comete o teu pecadinho, se confessa, saiu dali e rezou o que o padre mandou, ou fez o que o pastor falou, achando que você está livre daquele pecado, né? Que você agora ganhou a graça de Deus, não é bem assim, segundo Lutero, tá? Tudo que a gente está falando é segundo Lutero, né? Porque ele diz assim, que nós temos que viver em constante penitência, ou em constante sacrifício a Deus, né? É isso que ele vem falando ali. Próximo, para frente. O Papa não tem o poder de perdoar culpa, a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus. Ou, certamente, perdoados os casos que lhe são reservados. Se ele deixasse de observar essas limitações, a culpa permaneceria. Na verdade, ele está dizendo assim, que quando você vai lá no confessionário se confessar, né, e aí a gente está falando de igreja católica, quando segundo Lutero, ele está dizendo assim, que não é o padre nem o papa que perdoa teu pecado, que é Deus. Então, a justificativa dele, de que ele aboliu a confissão na doutrina dele, é de que você pode se confessar direto com Deus, que você não precisa ter um intermediário, que é o padre, para dizer que você está perdoado. Que se você confessa, né, para o padre, e o padre ele só confirma que você está perdoado, porque quem perdoa é Deus, então, segundo Lutero, você não precisa fazer essa mediação, você pode fazer direto. Mas, gente, eu não quero que você deixe de fazer o que você faz. Eu estou mostrando para você o que Lutero falava dentro dessa crítica à igreja desse período, tá bom? Porque, lembre, as pessoas iam lá confessar para o padre e o padre cobrava, né? Então, é essa condição assim, que ele está dizendo assim, ó, você não precisa pagar para o padre, confesse direto para Deus, né? Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa, né? Volta ali do que a gente está falando. Não é o padre, não é o Papa que perdoa, e sim, né, o próprio... Um pedaço que tem um fio de cabelo que me incomodou. Continuando. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo o tilitar da moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Isso é a ideia de que os católicos têm de purgatório, né? Isso, baseado nas ideias daquela época, né? Então, ele está criticando a igreja daquele momento. Porque, assim, os católicos acreditam que quando a pessoa morre, ela não vai direto para o céu, ela fica num purgatório, está purgando, está repensando, né, ou se purificando. Purgar significa se purificar dos seus pecados. E aí, hoje em dia, tem as pessoas que vão lá e, eu quero rezar pelas almas do purgatório, né? Então, eles acreditam ainda que existe esse purgatório. E aqui, na 27, ele está dizendo assim, que as pessoas jogavam dinheirinho na caixa da igreja, né, pela alma do fulano, do ciclano, do beltrano, achando que ele já ia direto para o céu, daí que sairia do purgatório. E, segundo a Igreja Católica, as almas que estão no purgatório só serão libertas do purgatório quando Jesus voltar, né? Então, é uma interessante tese para a gente falar.
Certo é que, ao tilintar a moeda no caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Ou seja, posso pagar milhões, né, jogar muitas moedinhas na caixa da igreja, mas de repente aquela pessoa, aquela alma que eu queria que fosse para o céu, não vai, ela vai para o inferno, porque isso depende da vontade de Deus e não das moedas que eu coloco na igreja. Serão condenados em eternidade, juntamente com os seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através da carta de indulgência. Esse é legal o seguinte: esses tempos eu dando aula para os adultos, né, sobre a reforma religiosa, e eu coloquei essa questão. Porque assim, gente, né, tem gente que acha que porque fica limpando a igreja, porque é coroinha, porque é ministro, porque é o baba-ovo lá, desculpa o termo, esqueci que está gravando, mas que é aquele que está próximo ao pastor ou ao padre, ele já está direto salvo, né? Porque já vai direto para a sua eternidade e essa eternidade vai ser boa. Eu já penso bem o contrário. Eu penso assim, que eu tenho 99% de chance de ir para o inferno. E que esse 1% de chance de ir para um lugar legal, maravilhoso e tudo mais, é pela graça divina. Eu não sou merecedor disso. Eu mereço o inferno. Apesar de nunca ter matado, apesar de nunca ter roubado, apesar de, sabe, tipo assim, mas eu sou um ser humano. E como ser humano eu sou falho e eu não mereço. E aí aqui ele tá falando assim, né? Daqueles que se acham muito merecedores do céu, né? E aí, nessa aula que eu estava dando, uma das senhorinhas, que era para uma aula de adultos, uma das senhorinhas, que inclusive faz parte daquelas ministras, não sei das quantas lá, ela ficou brava comigo. Ela não queria mais assistir a minha aula, porque ela disse que ela se considerava merecedora do céu, sabe? E aí até nem entrei muito em discussão, né? Porque isso daí é uma coisa de cada pessoa, mas é interessante olhar esse 32. 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plena da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Ou seja, eu fiz alguma coisa, eu me arrependi de coração, né? Eu me arrependi realmente do que eu fiz de errado e tudo mais. Eu não preciso ter o aval do padre. Lembre, essa aqui, se você acredita, tudo bem. Mas aqui ele está dizendo assim, que não precisa ter o aval do padre se eu me arrependi realmente daquilo que eu fiz de errado. Porque aquilo é uma dívida minha, eu vou ter que pagar de alguma forma, mas eu estou arrependido. Então eu mereço o favor de Deus. É isso que ele está falando. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Se eu posso me confessar direto a Deus, e se eu não preciso do aval do Papa, aquele dinheiro que eu daria à igreja, então eu posso dar ao necessitado, posso dar a outras obras. É isso que ele está falando. E que isso vai agradar muito mais a Deus do que da igreja. Volto a dizer, cada um pensa de alguma forma. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgência. Sabe aquelas pessoas, aquelas igrejas que dizem assim, você tem que dar a parte do dízimo de qualquer forma para que Deus te abençoe. E aí a pessoa vai lá e dá um valor do dízimo para a igreja, mas aí ela não paga a conta de água. É disso que ele está falando aqui, que eu não tenho que tirar da minha casa para dar para a igreja, para merecer o perdão dos pecados, para merecer a graça divina. Que eu tenho que cuidar da minha casa e depois, né? É isso que ele fala. Se está certo ou está errado, também deixa para cada um. Daí, ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela, né? Ficar falando do que é pecado, ao invés de ficar pregando como não cometer o pecado. É isso que ele comenta aí. Essa licenciosa pregação de indulgência faz com que não seja fácil nem para os homens doutos defender a dignidade do Papa contra calúnias ou questões,
sem dúvidas, argutas dos leigos. Né? Ele vem falando ali da questão de que o Papa, naquele momento, era um Papa corrupto, né? Então não tinha como defender muito o Papa nesse momento. E do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos mais crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis, né? Ele vem questionando a venda de indulgências pelo Papa para construir naquela época, e por que ele não constrói se a igreja já é rica, né? A igreja era a maior senhora feudal do período. A gente não está no feudalismo, mas ela ainda tem as terras. Então ele questiona essas coisas assim. E aí, Martinho Lutero, então, primeiro reformador alemão, que vai trazer para nós, conhecido como reforma protestante, porque ele protesta, né, reforma religiosa ou reforma protestante, porque ele protesta. Vamos continuar ali agora, né? Vão acontecer então algumas rebeliões religiosas na Alemanha, né? Em que eu tenho, só um pouquinho, opa, passei sem querer, desculpa. Nobres e camponeses, eles vão apoiar então essa nova doutrina cristã por uma questão de transformação social. Eles estão agora, né, tipo, estavam à mercê do que a igreja queria, e agora eles têm essa possibilidade, então, de transformação social. E tem esses grupos, não falei com vocês sobre esses grupos, né? Falei só sobre os valdenses, certo? Ou eu falei? Não, né? Sim ou não, gente? Não, beleza, então tá bom. Os anabatistas, né? Quem são os anabatistas? Aqueles que pregam que o batismo só deve acontecer na idade adulta, que a pessoa pode escolher, então, o que ela quer ser ou o que ela não quer ser. Eles pregavam também a simplicidade, a igualdade social, que são preceitos da Bíblia, né? Então, isso que eles vão estar pregando e que são esses anabatistas. E você veja que dentro das igrejas protestantes, a maioria, pelo menos, ela pegou essa ideia de que o batismo ele só é feito na fase mais da adolescência para adulta, né? Não é tipo na igreja católica que ele é batizado enquanto bebê, porque a igreja católica ela fala do pecado original e que a criança que não é batizada ela contém o pecado original, que é aquele pecado de Adão e Eva ter sido expulso do paraíso, e é por isso que eles batizam, para que a criança seja realmente readaptada, né, ao convívio de Deus. Por que a criança, o bebezinho, né, ele nasce com o pecado original? Porque a Igreja Católica acredita que a relação sexual é carnal e que ela é impura. Né? Então a criança nasce de um momento impuro, por isso que ela nasce com o pecado original. Umas coisas que cada um pensa o que quiser. E aí vai ter as revoltas, então, dos anabatistas contra, né, a Igreja Católica e tudo mais, que vai ser contida pelos príncipes e nobres, apesar deles apoiarem tudo isso, eles vão conter porque eles têm muito medo de perder o seu poder, né? E aí só vai terminar isso, essas rebeliões, nessa paz de Augsburgo, onde, a partir de então, através dessa paz de Augsburgo, desse documento, os príncipes é que escolheriam que tipo de doutrina religiosa aconteceria na sua monarquia, né? Então, vai ser católico se o príncipe for católico, vai ser da doutrina de Lutero se o príncipe for da doutrina de Lutero, vai ser depois calvinista, protestantista, huguenotes, não depende do príncipe. Então, de tudo isso aqui que eu falei, o que eu quero que você não esqueça é da paz de Augsburgo, para que às vezes você não confundir de Nantes, paz de Westfália, paz de Augsburgo, que vai ter mais para frente, sabe? Então, assim, para você não confundir as coisas, é onde os príncipes decidem que tipo de doutrina religiosa os seus súditos vão seguir. E aí a gente vai vir com o calvinismo. Como o Lutero foi na Alemanha e tudo mais, as ideias protestantistas, né, ou as ideias de protestantismo, elas passam a dominar ou a contaminar a Europa. E isso chegou na França, né? Calvino ele é da França, Calvino também era um monge e tudo mais,
né, e um estudioso da religião, aquela coisa toda, mas Calvino ele tem uma questão bem interessante dentro da sua doutrina religiosa, porque ele vai fazer uma regulamentação bem severa dos costumes, como que as pessoas têm que se vestir, como que elas têm que se comportar, o que elas têm que comer. E aí a gente traz essas